E hoje é dia 3 de agosto. O Eduardo vai apresentar aqui dois slides, né, Eduardo? É, que é um sumário, assim, da nossa estratégia é, aí para o futuro agora com o IDS e o programa Transformando Territórios. E passo a palavra para você, Eduardo. Fique à vontade aí, viu? Obrigado. Deixa eu ver como que eu vou fazer para compartilhar minha tela. Antes disso, acho que a- o que eu proponho hoje é uma conversa, muito mais perguntas do que respostas, e com uma preocupação grande de alinhamento entre missão e recurso. Essa é uma das grandes dificuldades do setor social, em geral, é um enorme mau alinhamento, ambições enormes, recursos mínimos, é, muita paixão, muita boa vontade, mas trabalhando no coração, carregando. Eu sempre brincava, como trabalhando dentro de uma empresa onde eu era o braço social junto com um pequeno número de pessoas, né? E objetivos difíceis de ser quantificados, lado a lado com colegas que era ou quando vendesse mais, ou quanto mais produzisse, com objetivos muito concretos. Então, eu brinquei, a gente funcionando muito com a cabeça só e olhavam para a gente como coração, e eu falava assim, não, nós somos, não é um ou o outro, é um e o outro, cabeça e coração, coração e cabeça. E aí, essa é uma vertente de pensamento. E a outra vertente de pensamento que vem aqui no que eu vou falar são perguntas em termos de organização. E a organização sendo uma coisa diferente de uma coleção de programas, um portfólio de programas. Excelência em um não é necessariamente excelência no outro. Então, vou colocar aqui, e, gente, interrupções, vocês já viram, eu interrompo vocês, desculpem, me interrompam, é, não atrapalhem, é super informal. Vamos lá, beleza. Esses são os dois slides, não fiz mudança nenhuma em termos do que eu coloquei online. E o que eu tentei... Amanda, bem-vinda. O que eu tentei organizar aqui foi a primeira... Eu vi no site, como é que chama a plataforma? Notion. A questão de atividades, projetos independentes e uma coleção, de novo, um portfólio de várias atividades, vários esforços e uma certa dificuldade minha de entender o que é nosso e o que significa ser nosso, atividade de associados e como que essas linhas se cruzam ou não. Então, eu separei, Renato, a gente conversou da última vez que você falou assim, ó, olhando para o futuro, vemos três grandes vertentes: gestão de fundos, patrocínio fiscal, associativismo. E dentro disso, pensando friamente em como que a parte financeira conecta com isso. Então, você vê essa linha de fonte de grana. Então, nesse caminho aí, e aí eu diria uma mistura de pé no presente com pé no futuro. Para a gestão dos fundos, ação, principalmente de pessoas jurídicas, e essa grana sendo utilizada para geografias. Tem o fundo Brumadinho, tem o fundo Pilar e Olhos d'Água, uma terceira região, não sei se é essa parte de Moçambique, se é outra, mas, de novo, a ideia aqui não é ser exaustivo, tá? São exemplos. O patrocínio fiscal, como um caminho em que realmente temos um CNPJ num país onde é extremamente difícil trabalhar, dadas burocracias e muitos esforços de comunidade, coletivos que não têm nem tempo nem recurso para lidar com a máquina administrativa, e um serviço que poderemos, já fazemos, mas poderíamos fazer muito mais, e falar assim, olha, somos um patrocinador fiscal,
vamos cobrar uma taxa de serviço. Nessa taxa de serviço de fundos captados, é, é, ela nos permite te oferecer como terceiro uma suíte de serviços e financia esse grana, esse percentual da doação que está financiando a estrutura de suporte para essas organizações apoiadas. E, obviamente, a grande maioria dos recursos estão indo para o terceiro fazer o que eles fazem na missão, desde que alinhada com um papel aí de compliance, que é uma coisa que me preocupa, mas faz parte. Do associativismo, que acho que é parte do que sempre existiu, e essa questão das contribuições individuais, e certa dificuldade minha de entender aí o que quando a pessoa contribui, ela está contribuindo para todas as atividades da nossa cidade, ela está contribuindo para alguma coisa que lhe seja cara, lhe seja interessante, ela tem um papel a cumprir quanto curador, quanto se eu estou dando meus R$ 120, o que isso me dá direito fora de fazer parte dessa questão? E aí eu coloco aí, eu não sei se tem eventos, mas acho que pode ser aí uma forma de financiamento das atividades do nossa cidade aí, mais como fuso. Mas notem que nessa questão, tentar fazer um mapeamento de tudo que existe no Knowton, para um desses três pilares, é uma coisa que eu não fiz, acho que seria importante ser feito, me preocupa com a resposta de fazer, e o que não participa de nenhum dos três? O que vai ser feito? De novo, vou empurrar e vou ser meio chato nessa parte. Para o que falaremos não? E aí, antes de discutir aqui rapidinho no próxima página, só para colocar uma questão que o FUSE permite, eu meio que flipei, converti. Mesmo sem essas respostas, como trabalharemos dentro das geografias prioritárias? Mas deixa eu parar aqui e voltar aqui um minutinho. Essas perguntas, o que vocês acham? Nessa estrutura aqui, a ideia é que caiba tudo que está no Notion dentro de uma dessas três? Tem coisa que não cabe? Tá, eu posso comentar um pouco sobre isso, Eduardo. Primeiro, assim, obrigado. É muito bom assim, a gente conseguir visualizar as coisas de uma forma simples, né? E começar a fazer esses encaixes e essas. Eu acho que a pergunta certa é essa mesmo. O que que a gente não quer fazer, né? O que que a gente vai dizer não? Essa é a base da estratégia, é isso, é o que que a gente não quer fazer, né? Senão a gente faz tudo e não é uma estratégia, é uma bagunça, né? E, historicamente, a gente sempre foi muito aberto a experimentar a inovação, né? Eu acho que a gente pode até continuar sendo aberto, mas em algum momento olhar para essa experiência e falar assim, olha, isso daqui a gente já experimentou, não queremos fazer mais, né? Vamos por esse caminho daqui, que é o que está acontecendo aqui. É, então, assim, essa primeira pergunta de tudo que está lá no Notion cabe aí dentro, né? Na verdade, a estrutura do Notion, ela é feita de quatro tipos de ações, vamos dizer. Você tem localidades, cidades e localidades, que é Brumadinho, Divinópolis, tudo mais, né? Isso daí ele está ligado a movimentos de cidades, né? Movimentos de ativismo, está ligado ao associativismo. Em tese, eu acho que tem um campo de impacto social enorme nisso, né? Em a gente fomentar essa cola das comunidades locais para agirem juntas, né? Na prática, a gente tem muita dificuldade em formar comunidades dentro das cidades. Acaba que a gente tem apoiado alguns líderes comunitários, solos, né? Nessas comunidades. Então, tem sido menos um coletivo, um grupo e mais uma pessoa. Né, passatempo é o Bianchi, Divinópolis é o Vander, né? Não tem muitas outras pessoas. Às vezes tem uma ou duas, três apoiando, mas não muitas, né? Um outro item lá do Notion é o interesses e afinidades. Isso daí são, ao invés de grupos geográficos, são grupos temáticos. Então, lá dentro tem Dragon Dream, tem Ludicidade. E isso daí são comunidades de prática, né? Então, simplesmente pessoas que têm
um interesse em comum e querem trabalhar esse interesse em comum, trocando ideias sobre ludicidade, né? Às vezes potencialmente criando jogos juntos, igual já aconteceu, ou fazendo palestras, ou, né, levando esse tema adiante. E aí também está dentro do associativismo, né? O que a gente está fazendo, na verdade, é criar um espaço de associativismo temático, né? Em algo que faz sentido para a nossa missão. A terceira categoria, ela chama círculos acho que é círculos e conselhos, né? Então, são estruturas mais área meio. Então, não tem nada a ver com nenhum desses, porque é uma área meio, né? Então, você tem lá o círculo de tesouraria, você tem conselho fiscal, você tem círculo de captação de recursos, círculo de comunicação, área meio, né? É, E você tem uma quarta categoria lá, que são os projetos e atividades. Dentro desses projetos e atividades, tem alguns projetos que a gente chama de programas independentes e projetos hóspedes, que são esses do patrocínio fiscal. São projetos que são trazidos por associados, né? E aí uma grande questão é, bem, olhando para o futuro, é só associado? Ou pode ser uma pessoa que não seja associada, né? É, ou a gente pede para as pessoas se tornarem associadas se for ter um projeto aí patrocinado fiscalmente pela nossa cidade. É, e aí tem esse processo aí de patrocínio fiscal. Tem outros que são atividades. Por exemplo, uma atividade é o Chá com Saber. É um evento em que a gente vai trocar ideia, fazer uma roda de conversa sobre um tema e tomar chá, fazer um lanche coletivo no final, né? E, e aí essa atividade faz parte do associativismo, né? As pessoas se conhecerem, tem outras que são online, né? Tem algumas coisas assim. E, finalmente, a questão da gestão dos fundos, que é essa rota que a gente está seguindo aí com o Transformando Territórios, que a gente tem uma experiência de Awesome Foundation, que é círculo de doação, né? Não deixa de ser um fundo filantrópico, de Brumadinho e agora do piloto no Olhos d'Água e ajudando lá em Moçambique, em Morro Pula, né? Então aí acho que é o que a gente está mais vivo, colocando energia nos últimos tempos. Então, assim, eu vejo que dentro do que a gente tem lá, a grande maioria, ela cai sim dentro dessas categorias, certo? É, Embora acho que a gente precisa refinar muito das regras para deixar mais claro, né, sobre como que é o nosso esquema de patrocínio fiscal, como que é o nosso esquema de associativismo, de gestão de fundo, né? Então, essa é uma primeira pergunta. A outra coisa que eu queria comentar é sobre aqui o esquema, né? Eu tenho assim, uma proposta de alguns ajustes aqui nessa fonte de captação de recursos. Então, quando eu vejo aqui o fuso, eu acho que tem essa estratégia de captação com PJ, mas também com pessoas físicas, sabe? E aí a pessoa doa direto para um fundo. Vou doar direto para minha comunidade, para o Olhos d'Água, para Brumadinho, né? É, e quando eu vejo aqui o associativismo, sim, é apoio de pessoas físicas, mas mais especificamente são anuidades e mensalidades dos membros, né? Então, igual um clube, você tem um clube de esporte, que você paga a mensalidade e aí é mais ou menos assim, com a diferença de que não é uma relação só de comercial, assim, eu estou pagando algo e recebendo algo em troca, né?
é uma relação associativista, no sentido de temos um propósito comum e estou contribuindo com essa associação que ela avança o meu propósito, que é comum com a associação, né? Então, eu acho que sim é necessário ter benefícios para os membros, para os associados, mas mais do que isso, é trazer um valor para o associado por meio do entendimento de que, com isso, ele está investindo em algo que ele quer, que é algo subjetivo até, né? É um mundo melhor, né? Um dia em que todos vão viver bem, né? E a comunidade vai estar mais forte e o planeta está sendo cuidado, né? Então é uma causa também que a pessoa está apoiando com a mensalidade ou com a anuidade, né? Super interessante a sua resposta, Renata, que complexo. A sua resposta é complexa. E para um terceiro qualquer, associado, doador, a regra número um é simples. Simples, simples. E me parece que o sucesso da nossa cidade foi até o Cláudio que falou, é esse guarda-chuva mesmo, né? É um guarda-chuva onde ambições muito é, díspares, não, acho que elas são todas, a direção é a mesma, mas esforços muito diferentes cabem. Isso é uma coisa muito poderosa que vocês construíram em 10 anos. Se vocês tivessem talvez adotado uma postura diferente, não seria essa casa tão com tantos ambientes legais, né? O associado o associado pode entrar e falar assim, olha, eu quero ajudar o Wander em Divinópolis. De repente descobre outra pessoa, e de repente vocês fizeram uma coisa que não existiria. O desafio que vem, e de certa forma, eu acho que vou para o segundo slide um minuto, porque o meu questionamento é muito mais dentro do futuro do Transformando Territórios do que sobre a nossa cidade e dessa casa que existe. E essa é uma coisa que eu não quero colocar nenhum questionamento em termos de um para ter implicações para o outro, negativas, mas, por exemplo, uma das coisas que o pessoal do Transformando Território falou de cara foi assim, olha, você tem que ter uma geografia clara. Se somos para Grande Belo Horizonte, o que não é Grande Belo Horizonte está fora desse papel. Inicialmente, depois, obviamente, com o Fundamig, tem mil possibilidades. Entendo também como que, talvez parte do meu papel aqui seja meio que provocador do não, porque a partir do momento que vocês são o não, começa a ficar difícil, porque vocês fecham portas que vocês lutaram tanto para manter aberta. Eu não quero que o meu papel seja, lá vem o Edu fechar a porta aqui, né? Então, é mais questionar e colocar alguns desafios. Sabe? A minha pergunta aqui, então, esse segundo slide, ele é feito assim, peraí, tudo bem, existe uma estrutura da nossa cidade que tem seus propósitos, tem suas razões, tem toda uma arquitetura que foi desenvolvida não só com tempo, mas com muito carinho e dedicação. Se eu pegar isso tudo e falar assim, tudo bem, isso está existindo, mas agora, dentro do Transformando Territórios, novas perguntas vão aparecer e vai ter uma coisa aí, eles já falaram com a gente 2 vezes, vai mudar o nome, vai investir em logo, que vai ser a parte ultra prática do que o IDES faz, porque a MOT vai cobrar deles, né? Então, eu pensei assim, tudo bem, antes de responder isso da casa, deixando essa pergunta da casa em aberto, se vamos escolher 3 geografias, ou sei lá quantas, a estratégia, esse plano de negócios para os próximos 18 meses, dentro da doação dos 12 mil e depois dos 50 mil. Uma primeira pergunta: é isso que vai ser feito?
a cada uma das regiões. É um mapeamento de necessidades, desenvolvimento e implementação de uma estratégia de apoio, um plano de avaliação, e monitoramento e melhorias contínuas, e com essa parte de visibilidade que através de todas. É isso que será feito pelo programa Instituto Grande Belo Horizonte? Essa é uma pergunta que são só, obviamente, ultra resumido, alta altitude. E aí, independente de ser só isso, ou se ser muito mais, ou de não ter uma parte dessa, é questão de como que vai ser apresentado. A gente já está falando aí agora, o IDES vai conversar com o Estado de Minas e falar assim, ó, está sendo lançado, vai ter que ter esse pitch deck, nós vamos ter que apresentar. Quem responde? É, e a ideia da governança que eu coloquei aqui é um pouco, Renato, que você falou da outra vez, que é tipo assim, a criança com vários pais, né? Na nossa cidade tem a Fundamig, tem, tem mais. Vamos procurar algum ricaço para ajudar a gente, que tem uma consciência social. Não vamos procurar. E aí essa pergunta assim, parte do que eu não está claro para mim é, dado essa figura e o meu entendimento, como que transformando territórios não colida com isso, mas abrace e abarque a parte essencial sem atrapalhar o resto. A gente teve, Eduardo, uma conversa, né, eu com o Felipe e a Oila, porque a primeira versão do termo de compromisso, eles tinham colocado assim, uma das metas seria mudar o estatuto, incluindo uma limitação de território. Eu Uhum, falei para eles, eu olha, lembro. isso daqui eu acho que para a gente pode ser danoso. Falei, isso daqui eu gostaria de tirar porque nós temos um quadro de associados que não todos são da grande BH, são pessoas que contribuem muito, que estão desde o começo, e é muito pouco tempo para a gente ter essa discussão interna e de repente falar assim, não, agora a gente é só grande BH. Isso até pode acontecer organicamente, mas se a gente coloca isso assim como uma meta condicionante, primeiro que eu acho que traz um ruído e traz um, um potencial problema interno que pode ser muito ruim. Uhum, São relações fortes construídas, a gente gosta das pessoas, a gente tem atividades acontecendo. E sim. segundo, que eu não estou certo, que é um lugar que nós não estamos certo, né, como grupo, que é um lugar que a gente quer ir, certo? Então, como que a gente define uma meta, mas e a gente não vai falar, a gente pode conversar com o Agostinho, Landa, falei, podemos até conversar, é muito bom conversar, mas não vai ser em um dia ou numa conversa que a gente vai ter essa definição. Isso é justamente durante o programa a gente vai ouvir com o coração aberto quais são as implicações de não estar só num território, de ter uma identidade que abarca mais lugares, né? Como que. Aí ele mencionou a questão do conselho, por exemplo. Imagina você tem um conselho, tem uma pessoa de fora do território no conselho e tal. Bem, olha, esse problema a gente nunca teve de ter um problema no conselho por causa da composição dele. Mas se a gente tiver, acho que é deixar um pouco aberto para a gente, quando houver o problema, resolver de uma maneira criativa, né? E então eu acho que para esse segundo slide hoje a gente tem mais perguntas do que respostas. Eu acho que a gente não deve se afobar em responder. Acho Uhum, que ouvindo, dialogando, dialogando, tendo ideias, testando, até encontrar realmente algo que seja o melhor, ou que faça sentido, né?
eu acho que para a questão do fundo, das atividades do fuso, né, a geografia é a região metropolitana de BH, sem dúvida. Acho que se de repente, mas Divinópolis quer também fazer tal, né? Até o Felipe falou assim, acho que deveria ser BH e Divinópolis e Morro do Ferro. Eu falei, não, acho que também não. Acho que é só BH mesmo. Agora, se Divinópolis quer fazer um fundo lá, vamos ajudar Divinópolis a fazer um fundo lá, porque a gente tem uma relação com Divinópolis, tem uma relação com o Vanda. Como que a gente ajuda? Talvez por meio do Vanda, identificando alguma organização local para encabeçar isso e um processo de transferir, compartilhar o que a gente aprendeu e as nossas práticas. Olha, está aqui o nosso regimento interno, ver se faz sentido fazer igual, né? Tipo, compartilhar mesmo, faz parte, a colaboração do nosso DNA. Mas talvez quem vai executar não vai ser a nossa cidade, é um não que a gente vai ter que falar, olha, faz mais sentido para a atividade de fundo ser feito, né? Talvez, também É, não quero trazer fechar. respostas aqui, porque eu acho que a gente está numa fase, talvez, de levantar informações e considerar alternativas. Sim, Então, deixar o leque aberto aí quanto a isso, né? É, sim. quanto às atividades aqui, que é essa parte, deixa eu ver se eu consigo. Olha que legal, eu consigo circular aqui, essa parte aqui de baixo, olha. Aham, Eu acho que assim, essencialmente é uma atividade de grant making, né? Então, tem aí se a gente fosse pensar em uma cadeia de processos, né? Você tem aí, além do que já está aí, tem a captação de recurso, tem a escolha dos projetos, né? Tem enfim, várias outras atividades. É, e o principal, eu entendo que é o grant making, que é o aporte, né? Agora, sobre o mapeamento das necessidades, eu acho interessante porque tem duas dimensões aí, uma mais tradicional, que é aquela de pegar os dados lá da Fundação João Pinheiro, né? E ver o IDH de cada região, ver os problemas, né? Normalmente é feito assim, ver os problemas. E agora, quando a gente tem um edital aberto por região, que a própria comunidade é convidada a propor soluções, sim. então o negócio é meio invertido, né? Você está Sim, mapeando, na verdade, as demandas, porque isso que está sim, vindo de soluções são as demandas, isso é um mapeamento sim, também, né? sim, 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 E eu acho muito mais poderoso numa sim, estratégia de mobilização local você trabalhar nessa dimensão das soluções, do que tem de bom lá e pode sim, ser otimizado, do que dos problemas, né? Quando você entra na casa sim, de alguém, você não vai falar, tem uma sujeirinha aqui, isso aqui tá velho, né? Vai falar, não, o café tá muito bom, olha que planta bonita que você tem aqui, né? Vamos olhar o lado bom, positivo. E eu acho que a gente está bem assessorado aí com a Amanda, que faz parte da nossa equipe, que trabalha com cartografia social, a aham, Janaína, que ia entrar aqui na reunião, talvez entre mais tarde, ela também trabalha com cartografia social. aham, A Fundamig já tem muita coisa, né, de, desses estudos, e eh, eu acho que uma coisa muito legal é mapear quais são as organizações que tem em cada um sim, desses territórios, né? E isso a gente pode mapear, talvez utilizando a plataforma do Idealis, que cada organização ela pode colocar lá, além do seu perfil, as suas necessidades, né? O que que eu preciso de voluntário, né? E e talvez até no Conecta a gente pode fazer uma oficina de mapeamento e já começar isso de uma maneira assim, de baixo para cima, né? Convidando as próprias pessoas da cidade a começarem esse mapeamento, né? É, Uma outra vertente também desse mapeamento dessas necessidades, que é como a gente tem feito no Cirandas, né, que é
que a gente fez bem específico, né, por tema de empreendedores, né? E a ideia foi colher essas informações qualitativas e quantitativas para poder entender quais necessidades, quais os problemas, né, do território. E entendo até que tem essa relação também do desenvolvimento e implementação, mas de capacitação, né, para dentro daquele território, para que as pessoas possam acessar o recurso e possam usar da melhor forma possível, né? E claro que o monitoramento também está dentro dessa trilha. Então, eu acho que tem essas possibilidades também de desenvolvimento de metodologias locais, né? Cada local com uma metodologia específica, ou tem a possibilidade do fuso, né? Levar isso como metodologia dentro do próprio fuso, né? De mapeamentos específicos ou gerais assim e implementações dos projetos e das melhorias, das capacitações, enfim. Eu queria Interessante. comentar também, Por Felipe, favor. rapidamente aqui, essa questão aqui que está em verde, né? Mudança do nome. E aí, isso é algo que a gente precisa ainda discutir e tudo mais, mas eu vejo assim que talvez seja interessante que as atividades de fundação comunitária tenham um nome próprio, e eu acho que FUSO é um nome legal, né? Fundo Social Nossa Cidade, né? Isso daí pode ter uma plataforma própria que vai agregar captação de recurso e também doação, né? O grant making, enquanto a gente mantém o nome da Associação Nossa Cidade, a página da Associação Nossa Cidade, sobretudo nesse âmbito aí do associativismo, né? E talvez até mesmo do patrocínio fiscal, né? É, então, acho que, assim, em termos de estatuto, você não precisa mudar o nome, na minha visão. Em termos de lançar uma marca nova, né, eu acho que pode ter um nome fantasia relacionado aí com a atividade do fundo para ficar mais claro a comunicação, né? Porque realmente nós temos uma dificuldade de fazer muita coisa e ser difícil explicar de uma maneira simples, né? Igual você falou, tudo é muito complexo, né? Você precisa de algo que em 10 segundos você explica, a pessoa já entende. E aí esse trabalho de comunicação, acho que a gente vai ter muito trabalho, as cartas estão na mesa, né? E é isso, vamos discutir sobre isso. E eu acho que implícito é ótimo. Pessoalmente, ajuda demais ouvir essas respostas e esses raciocínios. E uma pergunta que me fica seriam, contradição talvez seja um pouco forte, mas com esse número de pessoas envolvidas, administrar algo que está preocupado com engajamento a nível individual a R$ 100, R$ 1.000 por pessoa, e conversas e diálogos com empresas que estão trabalhando aí no mínimo 50 mil. Eu já vi algumas ONGs trabalhando assim, olha, para a gente trabalhar com vocês, tem uma palavra em português, não sei que eu preciso pedir, a ordem mínima é 75 mil, senão a gente nem quer trabalhar porque não dá para ter os nossos esforços. Conversas dessa guarda, como você mencionou, da Vale. É o outro jogo, é outra dinâmica. E uma pergunta, como fazer os dois bem, é uma pergunta, e o Agostinho comentou, quando eu conversei com eles, nada sobre nossa cidade, o Belo Horizonte, mas com filosofia da morte, o que eles estão tentando fazer com o Community Foundation. Ele falou assim, poxa, se pegar um doador, quando chegava um doador na minha Community Foundation de Monterrey, e falava assim, aqui, 300 mil pesos, porque eu quero que todo cachorro de 3 pernas receba um chapéu amarelo. Eu queria. Eu fiz, porque o meu trabalho era captar da comunidade para a comunidade. Então, a questão que eu acho que me vem, até essa própria questão do edital, como vamos trabalhar e até que ponto é o nosso papel centralizar dinheiro
para direcionar versus fazer o que o doador quer, é uma pergunta muito forte para uma fundação comunitária. Nesse desenho aqui, aquela parte lá do patrocínio fiscal, de certa forma, ela é legal que, olha, desde que não seja um dinheiro limpo para uma ONG legítima, você quer que todo cachorrinho de 3 pernas tenha um chapéu dourado, cara, paga seus 5%, seus 15% como taxa aqui, pode usar o nosso CNPJ. A forma contrária desse pedaço aí do grant making, assim, olha, temos uma missão na fundação que eu trabalhava, a gente trabalhava com educação e ciências e o foco eram intervenções para ou que desse a oportunidade do aluno aprender mão na massa, ou investimento em professor. Se era para o aluno passar a tarde fazendo um campo de lendo sobre ciências, conversando com coleguinhas, inventando projetos, era não. A resposta era não. Falava não para. Não é porque tinha nenhum problema na atividade que, que a organização estava propondo, é que não batia com a missão da minha organização. Eu acho que é essa, de novo, não procurando uma resposta, mas essa pergunta: o que será? O que esses estudos vão priorizar? Esse caminho que você sugere, como elevar a sabedoria da comunidade, fantástico. Agora, como que isso bate de frente com o dinheiro? A comunidade quer investir em fazer uma praça pública. A empresa local que tem o dinheiro quer fazer uma ponte para não sei aonde. Qual dos dois nós vamos fazer? E não tem resposta Pois é, certa, né? são várias perguntas difíceis, né, que a gente precisa de tempo para ir amadurecendo, né? Mas a experiência de Brumadinho e lá do Alson, né, ele, assim, o comitê de escolha dos projetos, né, interessante, porque no Alson, quem participa do comitê são os doadores. Então, quem colocou o dinheiro lá, né, é quem vai olhar todos os projetos e falar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Em Brumadinho, quem participa dos projetos são os moradores, quem participa da curadoria, né? Então, quem está recebendo. E aqui você colocou o comitê local composto de 3 a 5 líderes comunitários, nós estamos pensando em 7. 7 dessa curadoria, sabe? E rotativo. Então, a cada 2 meses, necessariamente um sai e entra um novo, para sempre estar oxigenando e tudo mais. Uma potencial solução para isso, Eduardo, é ter um misto, né? Então, se você tem, por exemplo, uma organização que é de um território, né, de Sabará, né? Isso é uma indústria lá de Sabará, tal, os caras falam, "Ó, nós estamos querendo colocar aqui 200 mil. Ok. Bem, que tal, então, se você tem uma ou dois representantes no comitê, né? Porque aí, olha, a gente não vai fazer um edital específico para soluções relacionadas à educação, igual você quer. Mas a comunidade ela está trazendo várias propostas e as 2 pessoas suas que estão lá vão junto com os moradores por meio de consenso, né? Então, vocês vão ter que conversar e entender o outro lado, sabe? Então, vão ter que ouvir os moradores falar: olha, seu moço, tá tudo bem, mas a gente precisa de moradia, mas a gente precisa também de comida no prato. Porque se não tiver comida no prato, os meninos não vão aprender nada, né? E talvez aí você traga essa informação de volta lá para a empresa doadora, que vai falar: ah, ok, faz sentido, né? Vamos sim. E então essa troca, eu acho que é de uma tecnologia social muito antiga e muito simples, que é sentar em roda e conversar, né? Então, tá, temos conflito porque um quer a ponte, o outro quer a praça. Vamos sentar e conversar? Vamos entender um ao outro? Vamos olhar olho no olho? E eu acho que esse processo, se a gente conseguir criar ambientes facilitados
para que esses atores conversem e comecem a entender um ao outro, a gente ganha muito, sabe? Em termos de fomentar a colaboração e usar a inteligência coletiva para escolher os melhores projetos, né? Sim, mas você. Aí essa é a parte que, de novo, estou dando o pragmatismo do doador. O dinheiro é meu. Ou eu dou o dinheiro para fazer o que. Então, a dinâmica de poder É, vem com a doação do cachorro de 3 pernas, é. eu acho, e de novo, eu acho que a sua resposta a minha reação, a implicação nessas respostas. Teremos que, ao lançar, e aí, ao ter conversas sobre volumes grandes, volumes maiores de dinheiro do que R$ 3.000 por organização, tá? Ou por grupo. Isso tudo tem que estar muito claro e é, descobrir quais. De certa forma, o meu questionamento é qual o tamanho das coisas que a gente quer fazer. A gente está disposto a esperar a conseguir doadores que sejam like-minded para a gente, doadores que têm essa questão de. O que está me avançando aqui é minha agenda social. Agora, o que me preocupa, pegar no pé aí do pilar com empresa, as empresas elas têm Sim. pessoa que é responsável pelas doações, ela tem um chefe. Mas, o Eduardo, assim, muito bom os seus questionamentos. Eu acho que a gente pode ficar com a pergunta, sabe, deixar isso digerir ao longo do programa. A gente vai pensando em resposta, né? Não vamos conseguir todas as respostas aqui. Acho que a gente vai ter que pensar em estruturas de decisão e de que tenha jogo de cintura, que tenha ética, que tenha, né, bases bem sólidas, porque às vezes é isso, olha, queremos doar esse tanto daqui, então tá, vamos fazer um edital específico para você colocar o nominho da sua empresa lá, né? E tá bom, ele atende toda essa região aqui e vamos que vamos, né? Às vezes é isso. Então, eu acho que né? Agora, um outro conceito, assim, e depois eu também estou preocupado aqui com o tempo, porque eu tenho uma É próxima verdade. reunião em 2 minutos, mas é um conceito interessante que chama coopetição, que é a mistura de competição com cooperação. E aí, Sim. na parte de captação de recurso, né, que você mencionou aqui a questão de, e aí, como que funciona os valores grandes das empresas ao mesmo tempo, das comunidades, né? Acho que pode ter uma estrutura assim de, olha, o que a comunidade captar tem um matching, né? Ah, Então, e aí, claro, se você tem 36 cidades da região metropolitana, mais as regionais de BH, você tem aí 45 comunidades que estão disputando esse pedaço do bolo, né, sim, do que foi captado com um grande doador. E o critério capta também. Se você captar o valor equivalente, você tem um recebe o pedaço maior match. desse bolo, né? E aí a gente cria um ambiente de competição e cooperação ao mesmo tempo, né? Que então Ótimo, pode ser algo ótimo. interessante. É, eu agradeço demais poder colocar todos os meus receios e meio entrar com a agulha na sala cheia de balões, mas é, eu digo que é o que mais me atrai no que vocês fazem, e desencontrar na minha vida nesse ponto, é que vocês continuam enchendo balões e estão tentando. Então, entre 4 paredes, eu vou ser meio malvadão aqui e apertar perguntas difíceis, mas muito feliz de tentar achar essas respostas junto com vocês, porque é um mundo que vale muito mais a pena construir. Então, agradeço demais. E continuemos. Gratidão, Eduardo. Assim, ótimas perguntas, ótimo resumo. Acho que esses slides eles são muito úteis e uma dificuldade que a gente sempre teve foi
como comunicar de maneira simples, tenho certeza que você vai nos ajudar muito a ir lapidando essa comunicação também, né? Tem uma frase muito famosa do. Ah, falou o seguinte, vou lembrar isso, fala. Se eu tivesse mais tempo, eu escreveria um livro ou uma carta mais curta. Menos é mais. Gente, eu sei que vocês estão no horário. Vamos falar depois separado, a gente conversa. Obrigado, Renato. Obrigado, Kleber. Esses slides, a partir do momento que eu for, também não precisa guardar, faz do jeito que vocês quiserem, não precisa fazer update, essas coisas. Vamos adaptando com o tempo. Obrigadão. Um abraço, Obrigado. gente. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia Valeu. para vocês, Tchau. pessoal. Até mais.